Bom momento. Estou muito bem acompanhado de você, fã de esportes, do professor Celso Unzelt, e também temos o Zé Elias. Você sabia que eu ia chegar? Tudo bem, professor? Como vai? Muito boa noite. Boa noite para você, um abração para o Zé. Estamos com uma dupla de volantes aqui. Ou um trio, se você quiser jogar de volante também. O Corinthians está jogando com 3 volantes. Bora, tá dando certo. Quem assistiu o primeiro tempo de Corinthians e Atlético Goianiense hoje não esperava que a diferença final fosse de 3 gols. Concordo. Mas você vê o que é a tranquilidade para o jogo do futebol, né? Aquele gol no fim do primeiro tempo mudou a história do jogo e o Corinthians começa a tirar o pé da lama também no Brasileiro. Zé Elias, um abraço apertado. Como é que você viu essa vitória do Corinthians, Zé? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, filho da dona Marilena. Boa noite, professor. Que está feliz Zé. hoje, minha Sim, dona Marilena. Com certeza, né? É a melhor da família, né? A melhor pessoa da família. Beijo no coração da senhora, apesar do filhão, né? Mas, não, boa noite a todos. Eu tenho a mesma linha de raciocínio do professor Celso, né? Eu comecei, era normal todo mundo esperar goleada, mas o primeiro tempo foi bem complicado, né? Porque o Atlético se defendeu e aí a grande dúvida desse Corinthians contra o Fortaleza eu me defendo e saio no contra-ataque explorando os espaços deixados pelo Fortaleza. Contra o Atlético Goianiense, se fecha, eu preciso jogar. Eu preciso ditar o ritmo de jogo. O Corinthians teve dificuldades no primeiro tempo. Sim. Né, fez um gol de bola parada, aí com esse gol abriram outras possibilidades, porque o time do Atlético, né, professor, sai um pouquinho mais para o jogo, o time do Corinthians começa a encontrar os espaços. No segundo tempo ele tira o Bidon, coloca o Coronado e aí muda um pouquinho o formato de jogo. O Garro volta para jogar um pouquinho mais atrás como um terceiro meio-campista e aí ele muda bastante, ele mexe bastante com o Coronado. O Coronado faz uma assistência belíssima para o gol do Garro. É uma assistência de um jogador que enxerga... Em 3D, né? Em 4D. É impressionante o que ele fez. E aí o time do Corinthians conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo. O cansaço da equipe do Atlético Goianiense, junto com as suas limitações, deram ao Corinthians a possibilidade de fazer até mais gols, né, do que 3. O próprio Depay perdeu uma chance dentro da pequena área. Foi um bom jogo para o Corinthians, um jogo que traz confiança, traz um pouquinho mais de tranquilidade para o Ramon trabalhar, encontrar as peças e definir o time para a próxima semana. Agora, uma coisa é fato, né? O Thales Magno na frente faz a diferença para a equipe do Corinthians. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, até pontuando, eu citei o Vitória. Vitória venceu 1-0 o Juventude. O copo meio cheio, o copo meio vazio. Vitória, ao vencer, não permite que o Corinthians saia do Z4, ao mesmo tempo que o Juventude fica ali, tem 4 pontos a mais, e dá essa encorpada nos times que vão lutar contra o rebaixamento. Às vezes, quanto mais gente, melhor, porque um vai se afundando e tal, mas de qualquer forma o Corinthians segue na 17ª posição. Vocês acham, importante pontuar, o Corinthians começou com o Thales Magno no banco, daí o comentário do Zé de que ele faz falta, o Memphis Depay entrou no segundo tempo, o Garro foi titular, o Coronado entrou na segunda etapa, mas falando sobre o prof usou o termo tranquilidade, se referindo ao gol do Romero primeiro, a tranquilidade que gerou ao segundo tempo. Eu pego a fase atual. Quanto à fase atual, a confiança recente dos últimos jogos faz com que a gente imagine um Corinthians que, embora contra as cordas na matemática do Brasileirão, apresenta sinais de que vai ter força para conseguir reverter essa situação. Quanto um jogo como o de hoje também, nessa sequência, pegando toda essa narrativa corintiana do último mês, não são últimos, né? Do último mês, das últimas 3 semanas, permite o corintiano ter a confiança e falar, gente, estamos no Z4, mas vai sair dessa. Eu acho que hoje aconteceu o que faltava, né, Felipe? Você pegar a amostragem recente, foi muito nas Copas. No Brasileiro, ali, no que interessa, foi só contra o Flamengo. Aquela vitória contra o Flamengo. Hoje a vitória era fundamental, é o último campeão colocado não só na classificação, mas mesmo em termos de jogo. Se o Corinthians não fizer isso contra o último colocado, fará quando? Eu acho que o time mostrou um certo equilíbrio, principalmente no segundo tempo. Quem assiste os melhores lances e vê o Romero fazer gol de cabeça no último lance da primeira etapa, vai achar que o Corinthians tinha dominado aquela primeira etapa, e não é verdade. Foi uma primeira etapa muito mais tensa do que intensa.
errou passe para Chuchu. O primeiro lance que a gente mostrou aí na sequência de melhores lances foi do Atlético, com o Luiz Fernando. E aquele gol dá a tranquilidade, a estabilidade. Você falou dessa sequência. Essa sequência tinha tudo de bom. Em 2 Copas diferentes, classificações heróicas, mas faltava, e ainda falta, você acabou de falar da classificação, pontuar no Brasileiro. O Corinthians não vai se livrar disso tão cedo. Não. Fez muita bobagem ao longo do campeonato inteiro para achar que pode se dar o luxo agora. Então, é conviver com essa tensão, baixar essa tensão, como conseguiu hoje durante a partida com o Atlético, e seguir em frente, porque também vai depender muito de resultados dos outros. Você vê que tem muito cruzamento. Hoje já teve Vitória e Juventude. Né? Você vai ter essa turma que tem jogos a menos que o Corinthians. Sim. Não significa que os 2 que têm jogos a menos vão ganhar 3 pontos cada um. Até porque tem muito jogo que cruza esses clubes. É que é automático, né? Quando você fala, tem 2 jogos a menos, aí você já soma, né? 6 pontos. Mais 6. Só que você esquece que tem que jogar primeiro, né? O Grêmio caiu assim. Sim. Quando o Grêmio cai, lembra aquele Grêmio que estava na mão do Filipão, depois na mão do Mancini? A gente passou quase um turno inteiro dizendo que o Grêmio tinha 2 jogos a menos. E ele não fez essa diferença. E a sequência de jogos do Corinthians, ela é... Sim, né? Esse era o jogo mais tranquilo do mês. Tranquilo. Depois você tem Corinthians e Fortaleza, que é o retorno. O Corinthians tem uma boa vantagem, mas tem sempre que tomar cuidado, porque o Fortaleza é um bom time. Né? Aí você tem depois São Paulo e Corinthians em Brasília, né? Esse jogo, se não me engano. E isso deu uma amenizada para o Corinthians, porque se é Morumbi era mais complicado. Depois tem Corinthians e Internacional dentro de casa. Sendo que antes é o primeiro jogo da semi com o Flamengo. Com o Flamengo. Flamengo e Corinthians, aí Corinthians e Inter. Flamengo lá. Isso. Né? Flamengo lá. Depois sendo que é um Inter diferente, né, Zé? Se é um Inter de 2 semanas atrás... Era mais... Teoricamente era um pouco mais tranquilo, agora não. Agora geralmente é mais. Depois você tem Vitória e Corinthians, é um confronto direto em Vitória, como nós falamos na rádio, né? Em Vitória. Depois Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro tem um bom time também. Corinthians e Vasco, Criciúma e Corinthians. Até aí eu acho que contra o Criciúma, eu acho que são os jogos chaves, vamos dizer assim, para a equipe do Corinthians para poder definir. Porque o Corinthians, uma coisa que o professor Celso falou agora, o Corinthians depende também dos cruzamentos de outras equipes, né? Sim. Se fala, não, só depende de mim, tudo bem. Nós percebemos aí o Corinthians numa ascensão dentro do campeonato em relação ao que ele está fazendo nas Copas, o que ele vem fazendo nas Copas, provavelmente ele vai levar para o Campeonato Brasileiro. É que ganha do Flamengo no jogo seguinte é contra o Botafogo, né? Que hoje, para mim, é o melhor time do futebol brasileiro. É um time de muita força, força física, intensidade. É um time que procura o gol em 3 toques, né? É um time muito objetivo. 3 toques ele já está finalizando dentro da área do time adversário. E mesmo assim o Corinthians no segundo tempo conseguiu, né, fazer um bom jogo. Depois foi para Fortaleza e aí agora vem o Campeonato Brasileiro onde ele precisa pontuar. Então vitórias como essa trazem para o vestiário aquilo que não existia há uns 5 jogos atrás, professor. Em termos de brasileiro, são 5 jogos atrás. Porque, Vitória, um jogo como esse, você ganha confiança, entendeu? Você não quer saber se é contra o pior time do campeonato, se os 2 zagueiros do time do Atlético Goianiense têm limitações, se o Romão, né, que é o zagueiro, é o lateral esquerdo, não conseguiu jogar, também não conseguiu dar ritmo, que o Campbell no primeiro tempo jogou bem no segundo. Não. Ganhamos 3-0, tá bom, festa, todo mundo comemorando e já pensando no Fortaleza. Vou fazer o seguinte, eu vou debater muito esse jogo, esse triunfo do Corinthians. Olha o Yuri Alberto, vai lá, Yuri. Vai lá, vamos acompanhar. Jogada lá vem Yuri Alberto, ganha pela direita, cruza pra trás, Romero bateu na trave, é gol. Gol, momento. Não, eu não vou fazer esse sacrilégio, esse tá um grande narrador, imagina. Tô só me inspirando nos gênios. Vamos à Neoquímica Arena, já mais com o professor Celso Unzelt, com o Zé Elias, porque o Vladimir Bianchini está chegando com destaques da Neoquímica Arena, a festa corintiana 3-0, tem muito trabalho ainda pela frente no Brasileirão, está bem na Copa do Brasil, encaminhou classificação na Sul-Americana, agora é realmente ganhar ponto por ponto nesse Brasileirão. Vladimir Bianchini, espaço é todo seu, muito boa noite.
Boa noite, Felipe. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Mais de 46 mil pessoas aqui na Neoquímica Arena para a estreia do Memphis Depay, o jogador holandês que entrou por volta dos 21 minutos do segundo tempo, atuou mais ou menos meia hora com a camisa do Timão. Ele teve uma boa chance, mas o goleiro acabou defendendo, deu alguns passes, também brigou bastante pela bola. A festa foi muito bonita. Antes do jogo começar, Felipe, foram vendidos muitos itens do Memphis Depay, incluindo a camisa dele, também aquela faixinha que ele utilizava no cabelo. Então a gente via muitos torcedores com essa faixa no cabelo. E essa estreia do Depay, ela é muito aguardada, inclusive na Holanda. A gente viu jornalistas holandeses aqui para cobrir a estreia do Memphis Depay. O torcedor corintiano fez uma festa muito grande para a entrada dele. Teve os gols do Romero. Quando o Romero foi substituído, ele foi aplaudido de pé. O Yuri Alberto também. Mas quando o Memphis Depay entrou em campo, foi um negócio espetacular. Ele até comentou isso na saída de campo. A gente está aguardando que ele faça aqui a entrevista na zona mista, justamente porque tem equipes de fora esperando por ele. A assessoria do Corinthians disse que está trabalhando por isso. Então, se a gente conseguir falar com o Memphis Depay, eu volto com vocês. Show de bola, Vlad. Show de bola. Já já a gente volta na Neoquímica Arena com o Vladimir Bianchini, a zona mista, as coletivas. Estamos esperando os professores. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense 3-0. O Vitória bateu a equipe do Juventude por 1-0. E ainda hoje teremos mais jogos. E durante toda a nossa programação a gente vai repercutindo essa rodada de número 27. Gol do Mosquito. Gol do... Exato. Mosquito. E na vitória do Vitória sobre o Atlético Goianiense já tinha feito uma belíssima jogada no primeiro gol, dando assistência. Ele é bom jogador. Eu achei ele bom jogador. Não é o craque, mas é um jogador importante para o time onde ele participa. No Corinthians, ele sempre entrou criando dificuldade para o adversário, correndo, né? Chegou a ser uma peça importante do time nos tempos de maior carência. O Bianchini vai fazer a entrevista com o Depay em holandês, será? Vamos ver. Por enquanto a gente vai ouvir em portunhol o Emiliano Dias. Sim. Falando na Neoquímica Arena, vamos ouvi-lo. Ideal, acho que